Fala galera, nós estamos aqui hoje para dar continuação à nossa aula de estequiometria. Essa será a parte 2, na qual nós abordaremos pureza, rendimento e excesso. Então vamos à aula. Vamos começar pela pureza. Na verdade vai ser abordada da forma que eu indiquei: pureza, rendimento e por fim excesso. Pureza determina a quanto de um reagente irá efetivamente participar da reação. Ela geralmente é dada como uma porcentagem. Então vamos pensar. O que ele está dizendo ali? Quer dizer que se eu te dou uma quantidade de um reagente, a questão, vamos olhar um exemplo. Queimando 30 gramas de grafite. Então essa é a quantidade que eu te dei. 30 gramas de grafite. Ok. Com 50% de pureza. 50% de pureza. Tá. Então, pela definição, 50% é a quantidade de grafite que irá efetivamente participar da reação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse 50%, achar quanto é 50% de 30 gramas. O que nós veremos no próximo slide, quando resolvermos o exemplo. Continuando, qual será o volume de CO2 liberado na CNTP? Dados massa molar do grafite, 12 gramas por mol, e volume de um mol de um gás qualquer na CNTP, 22,4 litros. Tá bom. Então vamos resolver o exemplo. Vamos usar as regrinhas básicas que nós aprendemos na aula passada. Caso você não as conheça, dá uma olhadinha no vídeo anterior, você vai aprender rapidinho. Vamos lá. Voltando à reação de combustão completa. Duas coisas que eu tenho que falar sobre essa questão são, primeira, quando você lê grafite, você tem que associar o carbono. Por quê? Você deve ter visto no seu primeiro ano que existem formas alotrópicas de certos elementos. Ou seja, são formas diferentes de um mesmo elemento. Por exemplo, no carbono. Existe o carbono grafite, assim como existe o carbono diamante. Tá bom? Só que você tem que pensar, quando você lê grafite, diamante, você tem que pensar no carbono em si, para você até poder montar a sua reação, porque não existe o elemento grafite, existe o elemento carbono que está presente na forma de grafite. Tá bom? É uma das formas alotrópicas dele. Ok? Então a reação. Quando você lê sempre queimando, a palavra queimando, queima-se, foi feita uma queima, você tem que pensar na palavra combustão. Já ouviu, não? Uma reação de combustão, ela sempre ocorre da seguinte forma: um reagente somado ao O2, que é o gás oxigênio, dando um produto que é esse reagente mais o O2. Tá bom? Por isso nós temos a seguinte reação: C grafite mais O2, dando CO2. Então, como nós já tínhamos feito, a massa de grafite que efetivamente reagiu é de 50% de 30%. Como você pode fazer essa porcentagem? Caso você tenha dúvida em matemática, você pode fazer 0,5 vezes 30, você pode fazer 50 sobre 100 vezes 30, ou ainda você pode, se você sabe que 50% é metade de qualquer coisa, porque o todo é 100%, basta você botar aqui barra 2, que você vai chegar, das três formas você vai chegar a 15 gramas. Então basta montarmos a reação, a regra 3, desculpa, da questão. Então, se ele falou, lembra da reação? O mol, lembra que aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 1, que estão omitidos, tá bom? Então vamos lá, se 1 mol de grafite, ou seja, se 12 gramas de grafite produzem 1 mol de CO2, ou seja, 22,4 litros de CO2, se eu tiver 15 gramas de carbono, de grafite, quanto que eu vou produzir de CO2? Se você fizer a conta, você vai achar isso aqui. Uma última observação importante ainda na pureza. Não sei se você percebeu, mas nós fizemos a pureza antes de fazermos a regra de 3 em si. Isso é fundamental, isso faz parte do entendimento da pureza, até porque ela é o que vem, você tem que calcular antes da reação, porque é ela que determina quanto do reagente irá participar da reação. E se você quiser voltar com a analogia do dinheiro, você pode pensar assim: você saiu de casa com 100 reais no bolso. Só que no meio do caminho, você ia pro shopping, você está indo pro shopping com 100 reais, e só que no meio do caminho, você foi assaltado. E levaram, você tinha 2 notas de 50 e levaram uma nota. Então você só chegou no shopping com 50 reais.
Então, qual a pureza desse dinheiro? 50 sobre 100. Tá? Isso é também bom para você saber como calcular a pureza. Você pode botar a massa que efetivamente reagiu sobre a massa total. Tá bom? Então, a sua pureza, no caso do dinheiro, também era 50%. Porque você só chegou no shopping com 50% que você tinha. Você só vai poder gastar com você 50% do que você tinha. No caso, 50 reais. Não os 100 reais iniciais. Porque metade foi tomada de você. Na química não é assim, não é um assalto. Há perdas por causa do meio, por causa de outras coisas. Mas vamos prosseguir. Rendimento. O rendimento determina quanto de um produto irá efetivamente ser formado. Ele geralmente é dado como uma porcentagem. Você lembra que eu falei que a pureza sempre você calcula antes da regra de 3? Né? Então, o rendimento você sempre calcula depois. Porque numa situação onde o rendimento é 100%, basta você usar os valores que nem nós fizemos na primeira aula. Só que muitas vezes, na vida real até, o rendimento passa longe de 100%. E por isso, você tem que... Eu vou mostrar para você como você vai proceder em questões que envolvam rendimento. Vamos ler o exemplo. O exemplo acaba que é o mesmo da questão anterior. 30 gramas de grafite foram queimados, liberando um total de 48 litros de CO2 na SNTP. Determine a taxa de rendimento dessa reação. Dados: massa molar do grafite, 12 gramas por mol, e volume de 1 mol de um gás qualquer na SNTP, 22,4. Vamos então resolver o exemplo. Primeiro passo, montar a reação. Eu já até omiti o grafite, porque eu imagino que você já tenha entendido. E se você não entendeu, dá uma procurada no Google. Formas alotrópicas do carbono. Mais O2 dando CO2. Realizar os cálculos normalmente. Lembra que pureza antes da regra de 3. Rendimento depois. Então, se 12 gramas, 1 mol, gera 1 mol de CO2, 12 gramas de carbono ou de grafite geram 22,4 litros de CO2. Tendo 30 gramas de carbono ou de grafite, quanto que eu vou gerar de CO2? Fazendo as contas, você descobre que você geraria 56 litros. Mas ué, Léo, por que não formou 56? Por que só formou 48? Esse porquê, ele é irrelevante. O que você tem que entender é que se não formou 56, isso quer dizer que o rendimento é inferior a 100%. Houve alguma coisa na reação que impediu que todo o carbono se convertesse em CO2. Tá bom? O carbono e o gás oxigênio. Então, aqui, acompanha comigo. Teria sido gerado 56 litros se o rendimento fosse de 100%. No entanto, o rendimento real vai valer, ou você vai calcular, 56 está para 100%, 48 está para x. X, então, fazendo essa multiplicação 100 vezes 48 dividido por 56, 85,71. É muito importante que você entenda a diferença de pureza e rendimento, porque muita gente confunde, tá bom? E por fim, vamos finalizar com o excesso. Muitas vezes, temos mais de um reagente do que de outro. Com isso, ao final da reação, sobrará certa quantidade de um reagente que está no chamado excesso. Então, você já deve ter percebido que as quantidades de um reagente A com um reagente B são exatas. Por exemplo, vamos ver esse exemplo do C mais O2. O C pesa 12 gramas por mol e o O2, 22,4. Tá? Vamos analisar em gramas que fica mais fácil. 32 gramas. Tá? Então, se você tiver 32 gramas de O2, você precisa exatamente de 12 gramas de carbono ou grafite. Se você tiver 13, o que vai acontecer? 12 vão reagir, mais 1 grama vai ficar. E o que eu digo ficar? Quer dizer que ao final da reação, você não vai ter só o seu CO2. Você vai ter o CO2 e 1 grama de carbono. Tá bom? Então vamos ver um exemplo. Em uma reação de neutralização total, dispõe-se de 100,5 gramas de ácido clorídrico e 40 gramas de hidróxido de sódio. Determine o reagente que está em excesso e o valor desse excesso. Dados: massa molar do ácido clorídrico, 36,5 gramas por mol, e massa molar do hidróxido de sódio, 40 gramas por mol. Então vamos então dar uma olhada no que temos que fazer.
Sempre, não se esqueça das nossas regrinhas básicas. Elas não se aplicam só às questões vistas no vídeo 1, elas se aplicam também às questões de pureza, rendimento e excesso. Só que nessas questões você tem que adicionar um passo a mais, ou seja, na pureza, o passo de calcular a pureza, o rendimento, o passo de calcular o rendimento, e no excesso de identificar quem está em excesso. Então vamos voltar à reação. Ácido clorídrico mais NaOH, mais hidróxido de sódio, dando cloreto de sódio mais água, que está ali. Observe que a proporção entre o ácido e a base é de 1 para 1. Tá? É porque eu já falei que aqui, quando nós não escrevemos nada, tem um omitido aqui. Perceba que também o balanceamento não é necessário, pois, justamente por esse coeficiente ser de 1 para 1, não é necessário realizar nenhum balanceamento. Agora pensa comigo, não lê o item 3. Se o mol de HCl pesa 36,5 gramas e o mol de NaOH pesa 40, se eu tenho 40 gramas de NaOH, quantas gramas eu preciso de HCl para reagir completamente com todo o NaOH que eu tenho? 36,5, certo? 1 para 1. Então 36,5 está para 40. Só que eu tenho no meu laboratório 100,5 gramas. Então o que vai acontecer? Lembra do exemplo do carbono? Se eu tenho 100,5, eu sei que só vai reagir 36,5. Porque o reagente, nós chamamos de reagente limitante. Ou seja, aquele que vai ser consumido integralmente. É o hidróxido de sódio. E ele vai ser consumido, ele está em 40 gramas, exatamente um mol. E quanto ele vai pegar do outro? 36,5. Então o reagente limitante só vai precisar de 36,5 do reagente em excesso. Então quem está em excesso? Nós já sabemos, o HCl. Agora, de quanto é esse excesso? Nós precisamos pegar o valor inicial que nós temos à nossa disposição no nosso laboratório, diminuindo o valor que vai participar da reação, no caso 100,5 menos 36,5 igual a 64. Então isso quer dizer que 36,5 de HCl reagem com exatamente, você tem que focar nesse exatamente, os valores são exatos. Não há 40,1, não há nada disso. Tá? É 36,5 para 40. Não tem nada disso. Se eu tivesse só terminar, de NaOH, o excesso é, portanto, de HCl. E o valor do excesso de 64 gramas. Se eu tivesse 36,5 gramas de HCl e 41 gramas de NaOH, quem estaria em excesso nessa situação hipotética? Claro que o NaOH estaria em excesso de 1 grama, mas está em excesso, porque é só 40 que vai reagir junto com o HCl. Tá bom? E uma última frase ali, só para acrescentar a informação: com 40 gramas de NaOH, será gerado um mol de NaCl que tem massa igual a 58,5 gramas. Ok. Só que uma vez que esteja decorrida a reação ao final, o que você vai ter? Você vai ter um mol de NaCl, 58,5 gramas de NaCl, cloreto de sódio, só que você também vai ter 64 gramas de HCl que não reagiram. Tá bom? É importante que isso fique claro. Como você resolve questões de excesso. Uma outra forma de resolver também que eu não coloquei aqui é você testando cada caso. Por exemplo, nessa reação mesmo, minha sugestão, pega um lápis e me acompanha escrevendo. Na verdade, eu tinha que ter tido direito isso desde o início, porque eu falo muito mais do que o que está escrito no slide. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho... Vamos ver esse dado da questão. 100 gramas, 36,5 reage com 40, certo? Então, a nossa primeira regra de 3. 36,5 está para 40, assim como X está para 40. Tá? Usando 40 gramas de NaOH, quanto eu vou precisar de HCl? 36,5. Agora, a regra de 3 que entrega que o HCl que está em excesso é a que nós montamos assim. A mesma coisa, 36,5 gramas de HCl reagem exatamente com 40 gramas de NaOH. Se eu tiver 100,5 gramas de HCl, eu vou precisar de Y de NaOH. E esse valor vai ser muito alto. Para vocês terem noção, ele vai ser em torno de 110 gramas. E nós não temos isso. Então, você pode resolver dessas duas formas. De uma forma mais analítica, como a gente fez no slide, ou literalmente usar as regras de 3, montar essas duas regras de 3 para determinar quem é que de fato está em excesso. Então, só para finalizar, agora sim nós terminamos com o conteúdo de estequiometria. Nós abordamos os casos básicos na primeira aula, e agora nós abordamos os casos mais complexos. E eu não sei se você está assistindo isso aqui um dia antes da sua prova,
ou se você está assistindo assim que você aprendeu essa matéria, ou se você está assistindo essa aula com foco no Enem, na UERJ, talvez. Então, caso você queira listas de exercício para fazer, para, sabe, exercitar, literalmente exercitar, envie um e-mail lá para o nosso e-mail do projeto videoaulas, cefet@gmail.com, que a gente envia para você. Nós temos umas 5 listas de exercícios dessa matéria, nós temos umas maiores, umas só com questões de vestibular. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida também na aula, qualquer dúvida que você não tenha entendido, conceito antigo que você não saiba e que nós ainda não tenhamos proporcionado uma aula em relação a ele, você está livre para mandar e-mail, tá? Esse projeto de extensão é para vocês. E boa sorte, estudem, que é isso. Arrasem. Valeu!